Por alguma razão, Bruce tinha um mau pressentimento sobre este aniversário. Não fazia sentido. Ele havia planejado tudo perfeitamente, como sempre fazia. 20 anos de casamento mereciam uma celebração, e ele não economizou. Um jantar romântico, um bom vinho, um presente luxuoso. Ainda assim, no fundo de seu estômago, havia um incômodo que ele não conseguia ignorar. Sua casa era um testemunho do sucesso, uma imponente residência de 2 andares em um bairro nobre, com sebes meticulosamente aparadas ao longo da entrada e uma grande porta de carvalho que sussurrava luxo discreto. Do lado de dentro, a iluminação quente destacava o espaço de conceito aberto, onde o chão de madeira polida brilhava sob um teto abobadado. A lareira, apagada, ocupava o centro da sala de estar, adicionando um ar de sofisticação. Obras de arte caras adornavam as paredes, peças escolhidas por Sylvia ao longo dos anos, seu gosto refinado evidente em cada quadro cuidadosamente selecionado. Naquela noite, a casa cheirava a bife grelhado, vinho tinto e velas de baunilha. Bruce passou horas preparando o cenário perfeito, uma mesa de jantar elegantemente arrumada, com linho branco, velas tremeluzentes e a melhor porcelana. Uma garrafa de vinho vintage repousava em um balde de gelo próximo, a condensação se formando na superfície. Ele até organizou um buquê de rosas vermelhas no centro da mesa, as favoritas de Sylvia. Tudo estava perfeito. Ou pelo menos deveria estar. Bruce se movia com propósito, ajustando os últimos detalhes antes de ir até o escritório, onde uma velha caixa de papelão cheia de vídeos caseiros esperava ao lado do projetor. Ele passou dias procurando essas gravações, querendo surpreender Sylvia com uma viagem ao passado, o casamento, a lua de mel, os primeiros anos antes da vida ficar corrida, antes do trabalho consumi-lo, antes do tempo começar a afastá-los de maneiras pequenas e invisíveis. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, um pequeno sorriso surgindo no canto dos lábios enquanto pegava uma fita VHS rotulada *casamento 1999 *. 20 anos, murmurou para si mesmo. Ele ainda se lembrava daquele dia, Sylvia em seu vestido branco, sua risada como música, a maneira como ela se agarrou a ele durante a primeira dança, sussurrando que nunca tinha sido tão feliz. Bruce deslizou a fita no antigo aparelho, apagou as luzes e se acomodou no sofá de couro enquanto o projetor ganhava vida. A tela se encheu de nostalgia, o salão de casamento, repleto de amigos e familiares. Sylvia, radiante, ao seu lado enquanto trocavam votos, risos, danças, taças de champanhe tilintando. Bruce sorriu, perdido no calor do passado. Então, o momento que mudou tudo. A câmera se moveu por um instante, desviando para os convidados. Risadas enchiam o ar, vultos dançavam, celebravam. Então, ao fundo, um pouco desfocado, mas inconfundível, Sylvia. Exatamente ali. Bruce arregalou os olhos. Ela estava encostada em uma parede, presa em um momento privado com um homem desconhecido. Ele se sentou tão rápido que a taça de vinho em sua mão tombou, derramando líquido vermelho no chão. Não, não, isso não pode estar certo. Seu coração martelava no peito. Ele rebobinou a fita. Lá estava. Sylvia rindo, os braços em volta do pescoço de um jovem garçom, vestido com camisa branca e colete preto. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela pressionou os lábios contra os dele. Não foi um selinho. Foi um beijo lento, intencional, profundo. O estômago de Bruce despencou. O ar ficou preso em sua garganta enquanto ele observava a traição devastadora acontecer na granulação da velha fita. A câmera logo se afastou, sem perceber o pecado que acabará de capturar. Mas Bruce tinha visto o suficiente. Seus punhos se fecharam. Seu coração batia como um tambor de guerra. Por 20 anos, ele amou essa mulher. Construiu uma vida com ela. Proveu para ela. E no dia do casamento, no maldito dia do casamento, ela beijou outro homem. Ele encarou a imagem congelada na tela, sua realidade desmoronando. Tem que haver mais, murmurou, de repente desesperado. Ele se jogou na caixa de fitas, revirando-as com mãos trêmulas. Lua de mel. Natal de 2002. Viagem em família. Ação de graças. Uma por uma, ele as colocou no aparelho, avançando pelos anos de filmagens, seus olhos varrendo a tela em busca de qualquer pista, qualquer deslize, qualquer vestígio de que aquilo não tinha sido um simples erro, mas sim um padrão. Mas não havia mais nada. Nenhum toque furtivo. Nenhum olhar roubado. Nenhum outro momento escondido. Apenas um único beijo. Bruce soltou o ar, passando uma mão trêmula pelo rosto. Seu corpo parecia frio, apesar do calor do ambiente.
Foi apenas um erro estúpido? Um impulso bêbado? Ou era algo maior? Um vislumbre de algo que existia muito antes de ele sequer perceber? Seus olhos se voltaram para a sala de jantar, para a caixa de presentes sobre o balcão. Dentro dela, a chave de um carro de luxo reluzia sob a luz da cozinha. O conversível Mercedes-Benz SL Class. Ele passou semanas escolhendo. Queria que fosse perfeito. Queria ver a expressão no rosto de Sylvia quando ela percebesse o que ele tinha comprado para ela. Agora aquilo parecia a pior decisão de sua vida. Bruce engoliu seco, apertando a borda da mesa enquanto um único pensamento se cravava fundo em seus ossos. Eu preciso saber a verdade. E ele iria descobrir. Então, a porta da frente se abriu. O som dos saltos de Sylvia ecoou pelo chão de mármore enquanto ela entrava, tirando o casaco com uma confiança natural. Ela estava impecavelmente vestida, um vestido preto justo, os cabelos em ondas suaves, um toque de batom vermelho nos lábios que se curvavam em um sorriso irônico. Ela deu um passo à frente, parando na entrada enquanto seus olhos percorriam o ambiente, o jantar à luz de velas, a música suave ao fundo, a refeição meticulosamente preparada. Um sorriso satisfeito surgiu em seus lábios. Uau, você realmente se superou este ano. Seu tom era caloroso, quase brincalhão, enquanto ela pousava a bolsa sobre a mesa lateral. Então, virou-se para Bruce, seus olhos brilhando com algo indecifrável. Tenho que admitir, não esperava tanto esforço. É meio fofo. Bruce forçou um sorriso tenso. São 20 anos. Eu sei. Ela se aproximou da mesa, passando um dedo bem cuidado pelo caule de uma taça de vinho. 20 anos. Parece uma vida inteira, não é? Ela soltou uma risada suave, depois olhou para ele, a cabeça levemente inclinada, estudando do jeito que um gato observa um rato. Então, ela começou, deixando a frase no ar apenas o suficiente para parecer casual. Qual é a ocasião? Bruce piscou, sua mandíbula se contraindo. Como é? Sylvia sorriu, fingindo inocência. Não me leve a mal, está tudo maravilhoso. O jantar, as velas, todo esse empenho. Mas você sabe, Bruce. Ela se encostou na mesa, tamborilando os dedos na superfície de madeira. Você não costuma ser tão extravagante com seus gestos. Ela deixou essa observação pairar entre eles por um momento, antes de acrescentar, com um toque de surpresa forçada na voz. Então, qual é o grande final? Bruce sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela não estava perguntando diretamente sobre um presente. Estava esperando que ele dissesse. Que confirmasse o que ela já assumia estar vindo. Um gesto tão grandioso tinha que ser acompanhado de uma recompensa à altura, certo? E isso quase o fez rir como ela jogava esse jogo com tanta naturalidade. Bruce colocou a taça de vinho na mesa com cuidado, como se estivesse ponderando as palavras. Então, seu celular vibrou. Ele o pegou, olhou para a tela e soltou um suspiro exagerado. Droga! O sorriso de Sylvia vacilou levemente. O quê? Bruce balançou a cabeça, afastando a cadeira e se levantando. É o hospital. Precisam de mim no plantão. Caso de emergência. A expressão de Sylvia mudou. Por um breve instante, um lampejo de irritação cruzou seu rosto antes de ela mascará-lo com um suspiro resignado. Bruce. Ela inclinou a cabeça, fazendo um pequeno biquinho. É o nosso aniversário. Ele deu de ombros, um pedido de desculpas vazio. Eu sei. Sinto muito. Vou compensar. Sua voz era fria, distante. Sylvia observou por um momento, como se tentasse decifrar algo em seu rosto. Então, tão rápido quanto a decepção apareceu, ela sorriu novamente. Tudo bem. Mas antes de você ir, ela enfiou a mão na bolsa e puxou uma pequena caixa, cuidadosamente embrulhada. Pelo menos abra seu presente. Bruce hesitou. Então, com movimentos lentos e deliberados, pegou a caixa de suas mãos e a desembrulhou. Dentro, um relógio brilhou sob a luz das velas. À primeira vista, parecia caro, acabamento dourado, design elegante. Mas quando ele o pegou, era leve demais. Frágil demais. Seu polegar deslizou pelo mostrador, e a ilusão se desfez. O acabamento era barato. O nome da marca, levemente mal escrito. O tic-tac alto demais, mecânico demais. Uma falsificação. Uma imitação barata de $5 de um relógio de luxo. Bruce engoliu um riso não de diversão, mas de puro e absoluto espanto. Isso era o que ela achava dele. Ele passou semanas escolhendo seu presente,
Estava prestes a gastar milhares de dólares em algo que ela realmente amara. E ela comprou isso. Bruce fechou a caixa e forçou um sorriso. Obrigado, Sylvia. É atencioso. Ela sorriu radiante, completamente alheia ao sarcasmo. Eu sabia que você ia adorar. Bruce guardou o relógio de volta na caixa e o enfiou no bolso, pegando seu casaco. Ele ***, podia ficar ali. Não com ela. Não com o desprezo crescente apertando seu peito. Enquanto caminhava até a porta, Sylvia o chamou. Não fique até tarde no hospital. E então, com um brilho travesso nos olhos, acrescentou. E não pense que esqueci do meu presente. Bruce parou por um instante. Então, sem se virar, respondeu. Ah, não se preocupe. Sua voz era baixa, fria. Eu não esqueci de nada. E, com isso, saiu, deixando o jantar romântico se apagar junto com a luz das velas. A sala de descanso do hospital parecia mais fria do que o normal. O zumbido das luzes fluorescentes vibrava acima dele. O cheiro de café queimado impregnava o ar. Brandon Lancaster, chefe da equipe médica e seu amigo mais próximo, estava encostado no balcão, segurando o que parecia ser seu terceiro copo de café. Ele ergueu os olhos quando Bruce entrou, sua sobrancelha se franzindo imediatamente. Jesus, cara, você está com uma cara de merda. Bruce soltou uma risada seca, passando a mão pelo rosto. Bem, eu me sinto pior. Brandon fez um gesto em direção à cafeteira. Cafeína ou direto para o uísque? Bruce balançou a cabeça. Nenhum dos dois. Eu preciso de um nome. Brandon ergueu uma sobrancelha. Um nome? Bruce soltou um suspiro afiado, segurando a parte de trás da cadeira antes de finalmente se sentar. Um advogado de divórcio. Brandon piscou, claramente sem esperar por isso. Ele pousou o copo sobre a mesa e se inclinou para a frente. Que diabos você está falando? Bruce passou a mão pelo rosto, então olhou diretamente para ele. Eu vi a Sylvia beijando outro cara na nossa fita de casamento. Brandon congelou. Espera, o quê? Estava no fundo, só por alguns segundos, mas estava lá. Ele cerrou a mandíbula. No dia do nosso casamento, Brandon. Ela beijou o maldito garçom enquanto eu estava a 3 metros de distância. Brandon soltou um assobio lento, esfregando o queixo. Caramba! Bruce bufou. Caramba! Brandon se recostou na cadeira, estudando. E sua primeira reação é ligar para um advogado? Bruce sustentou o olhar, firme. Se ela foi capaz disso no dia do nosso casamento, o que mais será que ela já fez? Brandon soltou o ar, balançando a cabeça. Olha, cara, eu entendo. É uma coisa pesada de descobrir. Mas vocês estão casados há 20 anos. Têm filhos, uma vida juntos. Você realmente quer jogar tudo fora por algo que aconteceu antes do primeiro aniversário de vocês? Bruce apertou os joelhos com força. Então o que? Eu só finjo que nunca vi? Brandon deu de ombros. O que eu tô dizendo é que as pessoas erram, Bruce. Especialmente quando são jovens, quando tem álcool envolvido, emoções à flor da pele. Talvez tenha sido um erro. Talvez ela tenha se arrependido no segundo seguinte. A mandíbula de Bruce se contraiu. E se não foi um erro? Brandon suspirou. Então você precisa decidir se quer ser o cara que destrói toda a sua vida por alguns segundos de uma filmagem antiga. Bruce soltou uma risada sem humor. Não são só alguns segundos, Brandon. É o princípio. No dia em que devíamos nos comprometer para a vida inteira, ela estava beijando outro. Não me importa se foi há 20 anos. Ainda aconteceu. Brandon esfregou a ponte do nariz. Só tô dizendo, não faça algo que não possa desfazer. Bruce não respondeu. Apenas ficou ali, encarando o chão, a mente girando. Brandon olhou o relógio e se levantou, terminando o último gole do café. Escuta, cara, respira antes de fazer alguma besteira. Preciso checar um paciente pós-operatório. Falamos depois, beleza? Bruce acenou com a cabeça, distraído, mal registrando tapinha no ombro que Brandon lhe deu antes de sair da sala. Mas a porta não fechou completamente. Ela rangeu levemente, ficando entreaberta. E então, uma figura entrou. Bruce ergueu os olhos. Scott, o zelador do turno da noite. Scott não era exatamente um falador. Mas, naquele momento, ele estava parado na porta, braços cruzados, com um olhar carregado de significado. Você vai mesmo seguir o conselho daquele cara? Bruce franziu a testa,
sua paciência se esgotando. Isso não é da sua conta, Scott. Scott soltou uma risada seca. Bem, talvez você devesse se preocupar em saber de quem está recebendo conselho. Bruce estreitou os olhos. O que você quer dizer? Scott puxou uma cadeira, girou-a ao contrário e se sentou, apoiando os braços no encosto. Brandon Lancaster. Senhor Perfeição. Ele soltou um suspiro lento. Já se perguntou por que o escritório dele sempre está trancado depois do expediente? O estômago de Bruce se revirou. Scott lhe lançou um olhar cheio de insinuação. Eu trabalho aqui há muito tempo, Bruce. Já vi coisas. Bruce permaneceu em silêncio, esperando. Diferentes mulheres. Às vezes enfermeiras. Às vezes esposas de pacientes. Às vezes, as duas na mesma semana. Bruce sentiu o estômago embrulhar. Scott inclinou a cabeça. Então, talvez, não aceite conselho sobre casamento de um cara que não consegue manter as calças fechadas. Bruce cerrou a mandíbula. Você tem certeza disso? Scott soltou uma risada amarga. Absoluta. Ele se inclinou um pouco mais para frente. Olha, cara, não tô dizendo que sua esposa é santa. Talvez ela tenha pisado na bola. Mas se fez isso uma vez, pode ter feito duas. Pode estar te enganando há anos. Ele deu de ombros. Ou talvez não. Então apontou para a porta por onde Brandon tinha saído. Mas aquele cara ali, ele não tem moral nenhuma para te dizer o que perdoar ou não. Bruce se recostou, encarando a parede. Scott se levantou, pegando o esfregão. Você é um cara inteligente, Bruce. Não deixa que te façam de idiota. E, com isso, saiu. Bruce não ia ser feito de idiota. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Começou a seguir sua esposa. Era uma manhã de quarta-feira e Sylvia parou no café de sempre para pegar um latte. Bruce estacionou do outro lado da rua, observando de dentro do carro. O barista, um rapaz de uns 20 e poucos anos, já estava sorrindo antes mesmo de Sylvia chegar ao balcão. Ela se inclinou levemente sobre ele, a cabeça inclinada, o sorriso um pouco asterisco demais asterisco. Bruce estalou os nós dos dedos enquanto assistia. Ela riu de algo que o barista disse. Algo que não era tão engraçado assim. Então, estendeu a mão e tocou de leve no antebraço dele. Um toque simples. Intimidade demais para uma mulher casada. O barista rabiscou algo no copo antes de entregá-lo para ela. Bruce observou enquanto Sylvia saía, tomava um gole e lançava um olhar para o copo. Um sorriso lento e satisfeito cruzou os lábios dela. Bruce esperou até que Sylvia saísse antes de entrar na cafeteria e pedir um café preto. Quando chegou ao balcão, olhou para o copo que o barista acabará de entregar a ela. Você tem um sorriso lindo. Seu estômago revirou. Naquela mesma noite, Bruce seguiu Sylvia até o jantar semanal com sua melhor amiga, Dana. Era para ser apenas uma noite entre amigas, mas o marido de Dana, Todd, também estava em casa. Bruce ficou no carro, estacionado do lado de fora da casa. As persianas estavam ligeiramente abertas, o suficiente para que ele enxergasse a sala de jantar iluminada. No começo, não havia nada de estranho. Apenas Sylvia, Dana e Todd conversando casualmente. Então ele percebeu a mudança. O corpo de Sylvia se inclinava sutilmente na direção de Todd, mesmo quando Dana estava falando. Ela ria das piadas dele, mesmo das ruins. Seus dedos deslizavam lentamente pelo caule da taça de vinho, um gesto deliberado, quase hipnótico. Todd, para seu crédito, não mordeu a isca. Mas Sylvia estava lançando o anzol. A gota d'água veio na sexta-feira à tarde. Bruce a seguiu até uma boutique no centro da cidade, onde supostamente estava comprando um presente para a filha deles. Quando saiu da loja, um policial estava escrevendo uma multa de estacionamento. Bruce estacionou algumas vagas adiante e observou enquanto Sylvia se aproximava. Ela não discutiu, nem pareceu irritada. Em vez disso, sorriu. Colocou uma mão delicada no antebraço do policial, o mesmo gesto que Bruce já tinha visto 2 vezes naquela semana. Ela se inclinou um pouco demais. O policial, um homem de 40 e poucos anos, deu uma risadinha, balançou a cabeça e rasgou a multa ao meio. Sylvia abriu um sorriso radiante. A mão de Bruce apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Já não era mais uma questão de se Sylvia o havia traído novamente. Era apenas uma questão de prova. E Bruce ia conseguir. Naquela noite, ele se trancou no escritório, a luz da tela do laptop projetando sombras sobre seu rosto.
Criou uma nova conta. Um homem que não existia. Bruce passou horas montando seu personagem, um isca perfeita. Encontrou uma foto genérica de um homem nos 40 e poucos anos. Atraente. Bem-sucedido. O tipo de homem que exala sucesso. Para o rosto, usou Scott, o zelador. Um golpe de genialidade. Scott não tinha redes sociais. Não existia online. Ninguém o reconheceria. Bruce usou inteligência artificial para modificar a imagem, alterando pequenos detalhes, transformando Scott em um *** fantasma *** impossível de rastrear. Então, preencheu o perfil. Nome: Daniel Holt. Idade: 42 anos. Profissão: investidor imobiliário. Hobbies: vela, viagens, alta gastronomia. Estado civil: divorciado. Quando terminou, Daniel Holt parecia um maldito sonho. Agora, era hora de ver se sua esposa morderia a isca. Quando Bruce enviou a primeira mensagem para Sylvia, ele não sabia o que esperar. Ela caiu imediatamente. Em menos de 1 hora, aceitou o pedido de amizade. Antes da noite acabar, já estavam conversando. No início, a conversa foi leve, superficial. Pequenas trocas de palavras. Ela perguntou de onde ele era, o que fazia, se viajava muito. Bruce respondeu exatamente o que ela queria ouvir. Um empresário bem-sucedido, autodidata, que apreciava o luxo e as coisas boas da vida. Então, algumas mensagens depois, Sylvia deixou escapar algo inesperado. Ela disse a ele que era viúva. Bruce precisou ler 2 vezes. Viúva. Não casada. Não separada. Nem mesmo infeliz no casamento. Viúva. Ela se descreveu como uma mulher que havia perdido o marido anos atrás. Que passou a vida em luto. Mas que, finalmente, estava pronta para seguir em frente. No segundo dia, Sylvia começou a flertar. No terceiro, ela começou a iniciar as conversas. Ao final da primeira semana estava contando coisas que não deveria contar a outro homem. Disse que se sentia sozinha, que ansiava por paixão novamente, que sentia falta da emoção, de se sentir desejada. Bruce manteve as respostas medidas, calculadas. Ele a incentivava, mas apenas o suficiente. Deixou que Sylvia se desmanchasse sozinha. No começo, ela falava em hipóteses. Já imaginou encontrar alguém que faz você se sentir vivo de novo? Não seria loucura simplesmente largar tudo e recomeçar? Então, ela parou de imaginar. Começou a confessar. Não sou tocada do jeito que quero há anos. Penso em você à noite. Bruce estava sentado no sofisticado e mal iluminado escritório de Elliot Graham, um dos advogados de divórcio mais renomados da cidade. O lugar tinha o inconfundível cheiro de couro polido e dinheiro antigo. As prateleiras repletas de grossos volumes jurídicos. Um decantador de cristal com uísque no canto da mesa. Intocado, mas ali para impressionar. Graham, um homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho bem cortado, um terno azul marinho impecável, tinha postura de quem já viu todas as formas de traição humana. Ele se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sob o queixo, ouvindo enquanto Bruce contava tudo. Nos casamos jovens, começou Bruce, esfregando as mãos. Faculdade de medicina. Não tínhamos nada. Vivíamos num apartamento minúsculo e caindo aos pedaços. Eu trabalhava feito um louco. Graham assentiu, impassível. E então, Bruce soltou o ar, sentindo o peso de 20 anos sobre os ombros. Então, ela largou. Saiu. Disse que medicina não era para ela. Disse que queria focar na família. Eu apoiei. Trabalhei como um condenado para que ela não tivesse que se preocupar com nada. Construí uma carreira. Compramos uma casa. Paguei tudo: carros, viagens, escolas particulares para nossas filhas. Ele soltou uma risada amarga. E agora estamos aqui. Graham observou por um momento antes de falar. E você disse que os bens são divididos 50-50? Bruce assentiu. Tudo. A casa, minhas economias, fundos de aposentadoria. No papel, ela leva metade. Graham soltou o ar pelo nariz, sua expressão ficando ligeiramente mais dura. É a lei. Bruce bufou, balançando a cabeça. Bom, a lei parece generosa até demais com quem não merece. Graham bateu a caneta contra a mesa, pensativo. Você quer que ela vá embora sem nada? Não foi uma pergunta.
Bruce sustentou o olhar dele. Eu quero o que é justo. Graham soltou um suspiro curto e se inclinou para a frente. Justiça é um conceito complicado no tribunal de divórcio, Bruce. O sistema não se importa se você trabalhou turnos de 16 horas enquanto ela ficava em casa. Não se importa se ela nunca ganhou um centavo. O que importa é que ela foi sua esposa por 20 anos. Isso dá a ela direito à metade. Ele fez uma pausa. Bruce se inclinou para a frente. A menos que... Graham cruzou as mãos sobre a mesa. A menos que possamos provar má conduta. Especificamente, infidelidade. A mandíbula de Bruce se contraiu. Eu tenho mensagens, disse ele, de um perfil falso que criei para enganá-la. Ela caiu. Graham arqueou uma sobrancelha. Inteligente, mas não vai se sustentar no tribunal. Muito fácil para ela alegar armadilha. O que precisamos é de prova real. Fotos, vídeos, algo concreto, que mostre que ela realmente foi infiel, e não só no mundo virtual. Bruce soltou o ar com força. Ele tinha esperança de que as mensagens seriam suficientes. Então preciso pegá-la em flagrante. Graham assentiu. De preferência, de uma forma que seja indiscutível. Algo que ela não possa justificar. Bruce passou a mão pelos cabelos, sua mente correndo. Ok. Eu consigo fazer isso. O que mais? Graham se recostou na cadeira, batendo os dedos contra a mesa. Procuramos vantagem. Qualquer irregularidade financeira. Gastos escondidos. Jogos de azar. Contas secretas. Bruce balançou a cabeça. Que eu saiba, não. Graham deu um sorriso de canto. Então descubra. Pessoas que traem geralmente mentem sobre mais de uma coisa. Verifique extratos do cartão de crédito, registros telefônicos, qualquer coisa que possa nos dar munição. Pela primeira vez em dias, Bruce sentiu uma centelha de esperança. Ele tinha um plano. E se eu conseguir a prova? O sorriso de Graham se alargou. Então destruímos ela. Na segunda semana de conversas, Sylvia já estava dando sinais. Ela disse a Daniel que queria vê-lo. A hora tinha chegado. Ele sugeriu um encontro. Um lugar discreto. Um lugar íntimo. Um hotel. E ela não hesitou. Disse que mal podia esperar. Bruce estava sentado em seu carro, estacionado em frente ao **Roosevelt Hotel **, as mãos firmes no volante. Foi nesse momento que ele percebeu algo. Ele não estava nervoso. Não estava em dúvida. No banco do passageiro, Scott se mexeu desconfortável, puxando o blazer que Bruce o obrigou a vestir. Ainda não sei sobre isso, cara, murmurou Scott, olhando para o relógio caro que Bruce lhe emprestou. Um Rolex. Um pouco chamativo demais para um zelador. Bruce olhou de relance. Você disse que queria ajudar. É assim que faz. Scott passou a mão na cabeça raspada, soltando o ar com força. Mas seduzir sua esposa não estava exatamente na minha descrição de trabalho. Bruce sorriu de lado. Você não vai seduzi-la, Scott. Só precisa fazer ela acreditar que está prestes a encontrar alguém por quem vale a pena me trair. Scott soltou uma risada seca. Ah, claro. Isso torna tudo muito melhor. Bruce pegou um pequeno fone de ouvido no console central e o entregou a Scott. Eu vou estar com você o tempo todo. Só siga minha orientação. Scott olhou para o fone, depois suspirou e balançou a cabeça. Eu devia ter pedido um aumento. Bruce riu. Você vai ganhar algo melhor do que um aumento. Vai ver o karma em ação. Scott resmungou algo inaudível, mas pegou o fone. O quarto do hotel estava *** perfeitamente preparado. Bruce havia reservado a suíte 1408. Janelas panorâmicas. Iluminação quente e dourada. A câmera, disfarçada em um relógio decorativo no criado mudo, posicionada para capturar tudo. O gravador de áudio, escondido dentro do abajur. Ativado por voz. Tudo estava pronto. Agora, ele só precisava esperar. Sylvia chegou 15 minutos mais cedo. Bruce, assistindo pelo sistema de segurança no laptop em um quarto próximo, notou a forma confiante como ela entrou na suíte. Como se já tivesse feito isso antes. Ela usava um hobby de seda vermelho escuro, amarrado apenas o suficiente para deixar entrever a lingerie por baixo. Ela se olhou no espelho, passou as mãos pelo cabelo, ajustou o colar. Depois, serviu-se de uma taça de vinho. E então, uma batida na porta. Sylvia sorriu,
colocando a taça sobre a mesa antes de caminhar até lá. Ela abriu a porta, esperando encontrar Daniel Holt. Em vez disso, encontrou Scott. Por um segundo, ela apenas ficou parada. Sua expressão vacilou. Confusão. Depois, decepção. E então, algo muito próximo de nojo. "O que diabos é isso?" perguntou Sylvia, a voz afiada. Scott engoliu seco. "Ei, querida. Você é ainda mais bonita pessoalmente." Bruce fez uma careta. "Pelo amor de Deus, Scott." Sylvia cruzou os braços. "Você não é o Daniel." Scott sorriu de canto, entrando e fechando a porta atrás de si. "Eu atendo por muitos nomes." Sylvia recuou. Algo estava errado. Bruce podia ver pela linguagem corporal dela. Aquela euforia que ela sentia nas mensagens não estava ali agora. Porque Scott, apesar de estar barbeado, vestido num terno sob medida e usando um relógio caro, não se comportava como Daniel Holt. Ele não era confiante o suficiente. Não era natural. E Sylvia percebeu. Seus olhos se estreitaram. "Diga algo em francês." Scott piscou. Bonjour?" Bruce levou a mão ao rosto. O olhar de Sylvia escureceu. "Você é um fraude." Scott tentou se recuperar. "Ah, bebê, não seja assim. Você queria uma noite de paixão, não queria?" Ele deu um passo à frente, tentando tocar sua cintura. Sylvia se afastou bruscamente. "Saia." Scott hesitou. "Espera, vamos conve." "Saia." A voz dela saiu cortante, o rosto contorcido de raiva e vergonha. Scott não precisou de mais nada. Virou nos calcanhares e saiu. Assim que a porta se fechou, Bruce soltou o ar. Ela parou. Ela não foi até o fim. Mas não porque teve um ataque de consciência. Ela parou porque achou que Scott não era bom o suficiente. Se Daniel fosse real, se ele fosse exatamente como ela imaginava, ela teria seguido com o plano. E agora Bruce tinha uma certeza absoluta. Ela não era leal. Era apenas seletiva. Ele cerrou os dentes, observando enquanto Sylvia pegava o telefone e começava a discar. Bruce franziu a testa, o coração acelerando. Então, no fone de ouvido, a voz de Scott veio baixa. "Ela está ligando para alguém." O estômago de Bruce despencou. Na tela do sistema de segurança, Sylvia levou o telefone ao ouvido. "Brandon, eu tenho um tempo livre agora." Uma pausa. "Roosevelt Hotel. Você conhece. Já estivemos aqui." Uma pausa mais curta. "Estou esperando." "Brandon. Seu melhor amigo." "E Sylvia." Agora tudo fazia sentido. Bruce apertou o volante, os olhos travados no BMW preto de Brandon, que acabará de entrar no estacionamento do hotel. O coração martelava nos ouvidos. Brandon saiu do carro, ajustando a gravata, conferindo o reflexo na janela. Ele não estava com pressa. Não se esgueirava. Porque, na mente dele, não havia nada a esconder. Bruce rangeu os dentes, os dedos se apertando contra o couro do volante. Então era verdade. Não eram só mensagens. Não era só um momento de fraqueza. Sylvia tinha alguém esse tempo todo. E era seu melhor amigo. Brandon caminhou em direção à entrada do hotel, o passo relaxado, casual. Bruce seguiu. O corredor do lado de fora do quarto 1408 estava silencioso, salvo pelo murmúrio distante de vozes e pela música suave vinda de outras suítes. Bruce se posicionou na esquina, a respiração controlada. A porta do quarto se abriu. E então, ele ouviu. A voz dela. Quente. Familiar. Animada. "Você chegou cedo." Uma risada grave. Não consegui esperar. A porta se fechou com um clique. Bruce se pressionou contra a parede, fora da vista. O pulso estava calmo. Ele esperava sentir raiva. Esperava explodir. Mas não sentia nada. O microfone embutido no abajur capturava cada palavra. Ele ouviu. "Sylvia, Deus, eu estava tão nervosa hoje. Você não faz ideia." Brandon riu baixinho. "Nervosa? Por quê?" Sylvia suspirou, passando a mão pelo cabelo. "Por causa do Bruce." "Não sei. Ele anda diferente. Ele tem olhado para mim de outro jeito." Os dentes de Bruce rangeram. "Brandon, você acha que ele sabe?" Uma pausa. Sylvia suspirou de novo. "Sylvia, não. Mas às vezes eu acho que ele suspeita. Quer dizer, ele mal me olhou quando saí de casa."
Brandon riu de leve. Brandon, talvez ele finalmente tenha parado de surtar por sua causa. Sylvia soltou uma risada baixa. Sylvia, Deus, já pensou? O Bruce finalmente me deixando respirar? O som de gelo batendo contra o vidro. Brandon, você não se arrepende, né? Sylvia inclinou a cabeça. Sylvia, arrepender de quê? Brandon sorriu. Brandon, de nós. Sylvia se aproximou, passando os dedos pelo colarinho dele. Sylvia, tá brincando? A única coisa que me arrependo é de não ter feito isso antes. Brandon suspirou, deslizando as mãos pela cintura dela. Brandon, droga, Sylvia. O que vamos fazer se ele descobrir? Sylvia sorriu, pressionando um dedo contra os lábios dele. Sylvia, a gente não vai deixar isso acontecer. Brandon beijou as pontas dos dedos dela, seu hálito quente contra a pele. Brandon, você sabe que ele me protege, né? Já fiz merda antes, mas o Bruce sempre me acobertou. Ele tem meu lado. Sylvia sorriu de lado. Sylvia, exatamente. Ela inclinou o rosto, o olhar malicioso. Sylvia, ele não vai fazer nada. Brandon, e se fizer? Ela riu baixinho. Sylvia, se ele te derrubar. Ela ergueu o queixo. Ele cai junto. Bruce fechou os olhos. Eles achavam que ele estava preso. Que ele nunca os exporia, porque a carreira de Brandon estava entrelaçada com a dele. Eles estavam errados. Errados. Muito errados. Brandon suspirou. Brandon, você é inacreditável, sabia? Sylvia sorriu. Sylvia, eu sei. O som das risadas deles se misturou ao barulho de roupa se movendo. Um gemido abafado. Bruce exalou devagar. Pegou o telefone. Apertou um único botão. O pequeno botão vermelho. Uma luz se acendeu. A transmissão ao vivo começou. Para todas as salas de bate-papo do hospital. Para todos. Os clubes de campo onde Sylvia era tão respeitada e invejada. Depois do que Bruce fez, tudo mudou. Ele caminhou até o botão do alarme de incêndio e o pressionou. Dentro da suíte, os amantes estavam tão absortos em si mesmos que, no início, nem ouviram. Sylvia engasgou. O que diabos é isso? Brandon se sentou, meio vestido, o coração disparado. Segundos depois, o interfone do hotel zumbiu. Atenção, hóspedes. Um incêndio foi relatado neste andar. Por favor, evacuem imediatamente. Sylvia se atrapalhou para pegar o hobby, as mãos trêmulas. Brandon puxou a camisa, passando a mão pelo cabelo. Precisamos sair agora. Do lado de fora, o corredor era puro caos. Hóspedes saíam de seus quartos em pânico e, no meio de tudo isso, Bruce. Parado. Calmo. Esperando. Quando Sylvia e Brandon saíram correndo do quarto, ofegantes, olhos arregalados, mal vestidos, eles o viram. O mundo deles parou. Sylvia congelou, apertando o hobby contra o corpo. Brandon ficou rígido, o rosto perdendo toda a cor. Bruce apenas sorriu. Boa noite. Os lábios de Sylvia se entreabriram, lutando para encontrar palavras. Brandon encarou Bruce, o peito subindo e descendo rapidamente. Bruce, isso não é. Bruce olhou para os comentários na transmissão ao vivo e sorriu. Agora, todos sabiam a verdade sobre eles. Ele pausou a transmissão e deu play no vídeo gravado anteriormente. As próprias vozes deles encheram o corredor. Sylvia, a única coisa da qual me arrependo é de não ter feito isso antes. Brandon, ele não vai fazer nada, mesmo que descubra. Sylvia, porque se ele te derrubar, ele cai junto. O rosto de Sylvia ficou pálido. A mandíbula de Brandon travou. Bruce os observou. E, pela primeira vez na vida, não sentiu nada por nenhum dos dois. A confrontação. Sylvia puxou o hobby com mais força ao redor do corpo. Escuta. Juro por Deus, isso foi um erro. Eu não amo ele. Foi só um erro. Bruce soltou uma risada curta e amarga. Balançou a cabeça, respirando devagar. Me diz, Sylvia, foi um erro também quando você planejou se encontrar com Daniel Holt? A boca de Sylvia se fechou de repente. Bruce inclinou a cabeça, observando-a, desafiando-a a mentir. Sylvia piscou rápido. Eu não sei do que você está falando. Bruce riu de novo, seco, sem humor. Deslizando o dedo pelo celular, ele tocou a tela. As mensagens dela apareceram. Você me chamou de sua fantasia.
Disse que não via a hora de estar nos meus braços. Disse que era viúva, Sylvia. Ela abriu a boca. Fechou. Brandon soltou um suspiro, balançando a cabeça. Pelo amor de Deus. Cala a boca, Brandon. Sylvia rosnou, se virando para ele. Você não está ajudando. A mandíbula de Bruce se contraiu. Ah, mas ele está ajudando muito. Sylvia girou de volta para ele, a voz quebrando. Bruce, por favor, eu te amo. Você tem que saber disso. O estômago de Bruce se revirou com a audácia dela. Você me ama? Ele deu um passo à frente, a voz se tornando sombria, indecifrável. E é por isso que você está fodendo meu melhor amigo? Mentindo na minha cara? Flertando com estranhos na internet? Os olhos de Sylvia se encheram de lágrimas. Não era real. Eu só estava sozinha. Bruce, você estava sempre trabalhando, sempre distraído. Eu só queria me sentir desejada de novo. Bruce riu. Dessa vez, uma risada real. Mas sem um pingo de humor. Queria se sentir desejada? Ele se inclinou, baixando a voz para algo letal. Você se sentiu desejada quando enroscou as pernas nele? Sylvia engasgou com a respiração. Brandon, sentindo que a situação estava indo rápido demais contra ele, endireitou os ombros. Sua voz ficou fria. Tá bom, já chega. Bruce olhou para ele. Brandon continuou. Eu entendi. Você está puto. Mas isso não é um maldito tribunal. Ele cruzou os braços. Quer acabar com seu casamento? Tudo bem. Mas me deixa fora disso. Bruce lentamente virou o olhar para Brandon. Você acha que pode simplesmente sair dessa? Brandon bufou. Sim, na verdade, eu acho que posso. E se você tiver um pingo de bom senso, vai manter isso entre você e sua esposa. Bruce ergueu as sobrancelhas. Ou o quê? O rosto de Brandon endureceu. Ou eu te demito. Silêncio. Sylvia arregalou os olhos, girando para encará-lo. Brandon. Bruce ficou imóvel. O corredor parecia menor, mais escuro. Brandon deu um passo à frente, recuperando a confiança. É isso mesmo. Ele cruzou os braços. Você acha que pode levar essa merda para um tribunal sem se queimar também? Eu assino seus malditos contra-cheques, Bruce. Você realmente quer destruir sua vida inteira por causa disso? Bruce o encarou. Algo em sua expressão mudou. Brandon interpretou errado. Achou que fosse hesitação. E continuou pressionando. Você não vai fazer porra nenhuma. Ele estreitou os olhos. Vai ficar quieto, lidar com o divórcio como um homem adulto e deixar meu nome fora disso. Ou, eu juro, você estará desempregado até segunda-feira. Sylvia engoliu seco, o olhar indo de um para o outro. Brandon, para. Bruce se moveu rápido. O punho dele acertou o maxilar de Brandon com um estalo seco. Brandon cambaleou para trás, batendo contra a parede, as mãos indo ao rosto. Filho da... Sylvia ofegou, levando as mãos à boca. Bruce. Bruce deu um passo à frente, pairando sobre Brandon, que gemeu, limpando o sangue do lábio. A voz de Bruce saiu baixa. Controlada. Letal. Quem devia estar preocupado é você. Brandon riu amargo, balançando a cabeça. Preocupado? Com o quê? Bruce sorriu frio. Com todas as vezes que eu refiz seu trabalho. Bruce entrou na cirurgia por você porque você é um cirurgião péssimo. Eu te ensinei como administrar um hospital. E amanhã de manhã, a primeira coisa que farei será ligar para o conselho médico. O rosto de Brandon empalideceu. Você não faria isso. Bruce inclinou a cabeça. Vou deixar você adivinhar. O peito de Brandon subia e descia rapidamente. A mente trabalhando freneticamente. Sylvia se virou para Bruce, a voz embargada. Bruce, por favor, não destrua tudo. Bruce soltou uma risada baixa. Você já fez isso por mim. E, com isso, virou-se e saiu, deixando-os ali, no meio dos destroços do que haviam feito. Bruce estava sentado no escritório do advogado, sentindo o peso de um casamento de 20 anos pressionando seu peito. Os papéis do divórcio estavam à sua frente. Brancos. Clínicos. O começo do fim. Elliot Graham, seu advogado, o observava atentamente. Assim que assinar, seguimos com o processo. Ela será notificada dentro da semana. Bruce hesitou. Não porque duvidava da sua decisão. Ele não duvidava. Mas agora era real.
Não havia mais volta. A caneta pairou sobre a linha. Então, com um suspiro firme, ele assinou. Estava feito. Bruce não parou em Sylvia. Brandon tinha sua parcela de culpa, e Bruce não ia deixá-lo sair ileso. Com um dossiê cuidadosamente organizado contendo relatórios de negligência, reclamações ignoradas de pacientes e violações de procedimentos, Bruce entrou no escritório do diretor do hospital e colocou a pasta sobre a mesa. Esse é um problema que você deveria ter resolvido há anos. Sua voz era fria. Medida. Em apenas 3 dias, a investigação começou. Brandon foi suspenso. E Bruce? Ele não tinha nada a perder. Bruce mal teve tempo de respirar antes que suas 2 filhas, Lauren e Emma, aparecessem em sua casa. Ele sabia que isso aconteceria. Sylvia provavelmente já tinha falado com elas, contando a história do jeito dela. Lauren, a mais velha, era filha do pai. Lógica. Pé no chão. Fiel até o fim. Emma, a caçula, parecia mais com a mãe. Espírito livre. Emocional. Disposta a justificar o que não podia ser justificado. Assim que entraram, Bruce sentiu a divisão entre elas. Antes mesmo de abrirem a boca, Lauren cruzou os braços, a mandíbula tensa. Emma parecia hesitante, nervosa. Mamãe nos contou o que está acontecendo. Lauren foi direta. Bruce assentiu. Imaginei que sim. Emma suspirou, passando a mão pelo cabelo. Pai. Ela está um desastre. Está sofrendo muito com isso. A mandíbula de Bruce se contraiu. E deveria estar. Emma soltou um suspiro irritado. Ah, qual é? Você vai jogar tudo fora por causa de um erro? O olhar de Lauren virou um raio em direção à irmã. Um erro. Emma se mexeu, desconfortável. Tá. Foi ruim. Mas, pai, você nunca estava em casa. Ela estava sozinha. Algo dentro de Bruce se retorceu. Emma baixou o tom da voz. Você sempre estava no trabalho, sempre colocando o hospital em primeiro lugar. Talvez ela só precisasse de algo mais. Lauren bufou, cruzando os braços. Você está falando sério? Mamãe tinha tudo. Ele deu tudo para ela. Emma hesitou. Então murmurou. As pessoas precisam de mais do que dinheiro, Lori. Os olhos de Lauren brilharam de raiva. Você acha que foi só sobre dinheiro? Ela ergueu a voz. Ele estava lá. Nunca perdeu nossos aniversários. Nunca perdeu um Natal. Nunca deixou faltar nada pra gente. Só porque ele trabalhava muito, não significa que não era um bom marido. Emma soltou um longo suspiro, esfregando as têmporas. Olha, só estou dizendo que relacionamentos não são preto no branco. E talvez, se você soubesse como é passar anos ao lado de alguém e se sentir invisível. Lauren a interrompeu. Então, o que você está dizendo é que trair é aceitável? O rosto de Emma se contorceu. Não. Estou dizendo que entendo por que aconteceu. Bruce finalmente falou. Baixo, mas firme. Entende, Emma? Emma olhou para ele. Bruce se inclinou, apoiando os cotovelos nos joelhos. Me diga, se um dia você se casar e seu marido fizer o que sua mãe fez, você simplesmente entenderia? Os lábios de Emma se entreabriram. Mas ela não respondeu. Lauren virou-se lentamente para a irmã, como se algo finalmente fizesse sentido. Meu Deus! Os olhos dela se estreitaram. Você está defendendo isso porque já fez o mesmo. O rosto de Emma perdeu toda a cor. Lauren riu, incrédula. Agora faz sentido porque você não acha que é grande coisa. Os ombros de Emma se enrijeceram. Não é assim. Lauren revirou os olhos. Claro que é. A voz de Emma ficou defensiva. As pessoas erram, tá? Isso não faz delas monstros. Lauren balançou a cabeça. Você soa exatamente como a mamãe. Emma desviou o olhar. Silêncio. Então Bruce se levantou. Eu vou me divorciar. Isso não vai mudar. Os olhos de Emma subiram para ele. Você não precisa fazer isso. Bruce soltou um longo suspiro. Eu preciso. Emma hesitou. Então, sem dizer mais nada, pegou o casaco e saiu. Lauren a observou ir embora, balançando a cabeça. Ela vai aceitar. Ou não. Mas isso é com ela. Bruce soltou um longo suspiro. É. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se mais leve. O acerto de contas. Bruce se ergue. Sylvia cai. A sala de reuniões do conselho do hospital era fria.
Estéril. Um lugar onde carreiras eram feitas. Ou destruídas. Bruce Whitmore estava sentado, encarando um painel de médicos e administradores seniores. Seu caso estava organizado em uma pasta perfeitamente montada sobre a mesa à sua frente. Do outro lado da mesa, Brandon Lancaster suava, inquieto na cadeira. Sua confiança, antes inabalável, rachara como vidro fino. O diretor do hospital, Dr. L.L., limpou a garganta. Dr. Whitmore, você apresentou uma queixa formal contra o Dr. Lancaster, citando repetidos casos de negligência e má prática médica. Você tem provas para sustentar essas acusações? Bruce acenou calmamente. Sim. Reuni documentação de reclamações de pacientes ignoradas, diagnósticos errados e erros cirúrgicos que foram encobertos ou justificados sob sua supervisão. Murmúrios baixos se espalharam. Pela mesa, um dos membros do conselho, Dr. Patel, franziu a testa. Dr. Whitmore, por que trazer isso à tona agora? Bruce encarou-o, porque eu o protegi por anos. Dei desculpas, resolvi problemas, acobertei os estragos. Pensei que estava protegendo o hospital. Ele suspirou. Eu estava errado. Brandon Lancaster cerrou os dentes. Isso é uma maldita caça às bruxas. Bruce nem olhou para ele. Em vez disso, deslizou um pendrive pela mesa. Aqui está um registro completo dos casos que documentei. O conselho revezou-se folheando os arquivos, lendo as reclamações dos pacientes. Brandon balançou a cabeça. Isso é mentira. Se Whitmore tinha um problema com como eu conduzia as coisas, por que não disse algo antes? Bruce virou-se para ele, voz controlada. Porque você era meu amigo. Eu não queria acreditar. Não queria enxergar. Mas quando você me ameaçou para se proteger, foi quando entendi. Se faria isso comigo, não há limites para o que faria com o paciente. O rosto de Brandon perdeu a cor. Dr. L.L. inclinou-se. Dr. Lancaster, você tem alguma defesa contra essas acusações? Brandon abriu a boca, depois fechou. Ele sabia. Todos sabiam. Estava acabado. O diretor suspirou, fechando o arquivo. Dr. Lancaster, com efeito imediato, você está suspenso indefinidamente. O caso será encaminhado ao Comitê de Ética Médica. Dependendo da investigação, sua licença médica pode ser revogada. Brandon endureceu. Isso é insano. Bruce, finalmente, permitiu-se respirar, satisfeito. 2 semanas depois, Bruce Whitmore estava na mesma sala de reuniões, mas desta vez, não estava lá para derrubar alguém. Dr. L.L. juntou as mãos. Dr. Whitmore, considerando sua vasta experiência em liderança, o conselho decidiu por unanimidade oferecer a você o cargo de chefe de medicina. Um murmúrio percorreu a sala. Bruce piscou. Como? L.L. sorriu. Você provou ser alguém que prioriza o cuidado com os pacientes e a integridade. O hospital precisa desse tipo de liderança agora. Bruce hesitou por um instante, então assentiu. Aceito. Brandon Lancaster estava fora, e Bruce Whitmore assumirá seu lugar. Os trâmites do divórcio haviam sido uma guerra lenta e desgastante, mas Bruce jogará com inteligência. Apresentou provas da infidelidade de Sylvia, gravações, mensagens online, vídeos. Era o suficiente. Seu advogado, Elliot Graham, argumentou que os casos extraconjugais de Sylvia mostravam um padrão de engano e irresponsabilidade financeira. O Sr. Whitmore foi o provedor da família por mais de 20 anos. Custeou a educação da filha, a casa, todo o estilo de vida. A senhora Whitmore, apesar de ter tido todas as oportunidades, optou por não contribuir em nada e ainda usou sua dependência financeira como alavanca, enquanto mantinha vários casos. O advogado de Sylvia tentou rebater, alegando que infidelidade não era abuso financeiro, mas as provas eram esmagadoras. Quando o juiz proferiu a sentença final, Bruce venceu. Sylvia não recebeu nada, nem pensão, nem bens, nem a casa. As palavras do juiz ecoaram na mente de Bruce. Este tribunal considera que as reivindicações financeiras da senhora Whitmore são infundadas. A divisão de bens será favorável ao Sr. Whitmore. Sylvia parecia ter levado um golpe físico. Sem dinheiro, sem casa, sem apoio, ela fez o que Bruce esperava, voltou-se para Emma. Ele não a impediu. Sabia o que viria. Sylvia chegou ao apartamento da filha, mala na mão.
querida, só preciso de um lugar para ficar um tempo. Emma hesitou. Mãe, eu até queria, mas... O estômago de Sylvia embrulhou. Mas o quê? Emma respirou fundo. Josh não quer você aqui. Sylvia congelou. O quê? Emma mordeu o lábio. Eu contei a ele tudo. Sobre as traições, o divórcio. Ele disse que, se eu a acolhesse, estaria repetindo seus erros. Sylvia encarou-a. Então você está escolhendo ele em vez da sua mãe? Emma franziu o rosto. Mãe, eu também não tenho para onde ir. Se eu a abrigar, perco meu lar também. A boca de Sylvia secou. Não era assim que deveria ser. Ela sempre achará que Emma cuidaria dela. Contará com isso. Emma recuou. Sinto muito. A porta se fechou. Sylvia ficou parada, mala na mão pela primeira vez na vida, não tinha para onde ir. E ninguém para culpar, exceto a si mesma. Bruce ficou na garagem, encarando o carro. O Mercedes-Benz Classe SL era exatamente o mesmo que ele planejara dar a Sylvia no aniversário deles. O carro ainda cheirava novo, intocado como um futuro que nunca se concretizou. Ele passou a mão sobre o capô, respirando fundo. Então esse era para ser da mamãe? Bruce virou e viu Lauren parada ali perto, com os braços cruzados e uma expressão que misturava surpresa com algo mais suave. Gratidão. Ele acenou com a cabeça. Sim. Mas ela não merecia. Lauren soltou uma risada abafada, balançando a cabeça. E eu mereço. Bruce sorriu. Você ficou ao meu lado. Não inventou desculpas para o que ela fez. Viu a realidade como ela era. E depois de tudo, quero que você fique com ele. Os olhos de Lauren brilharam por um instante, mas ela tentou disfarçar. Bem, não vou dizer não a um Mercedes de graça. Bruce riu e jogou as chaves para ela. Então é seu. Ela pegou as chaves no ar, sorrindo. Obrigada, pai. De verdade. Bruce simplesmente acenou. Você merece. Enquanto Lauren entrava no carro, Bruce a observou sair da garagem com uma profunda satisfação no peito. Finalmente, algo bom havia surgido de tudo aquilo. Algumas semanas depois, Bruce ajustava sua gravata enquanto caminhava pelos corredores do hospital. Ele avistou Scott, que havia se tornado um aliado inesperado em meio a tudo, parado perto do armário de limpeza conferindo sua agenda. Bruce se aproximou e limpou a garganta. Scott. Scott olhou para cima, franzindo ligeiramente os olhos, ainda cauteloso depois de tudo. Dr. Whitmore. Bruce sorriu. Ainda parece estranho ouvir isso de você. Scott encolheu os ombros. Imaginei que estaria muito ocupado para falar com um simples zelador agora que é chefe de medicina. Bruce cruzou os braços. Você não é mais zelador. Scott piscou. O quê? Bruce tirou um contrato dobrado do bolso. Preciso de alguém confiável para cuidar das operações. Alguém que realmente entenda como este lugar funciona. Alguém que saiba quando as coisas não estão certas. Falei com o conselho. Há uma vaga para gerente de instalações. Melhor salário, benefícios e um escritório que não é um depósito. Scott pegou o documento, examinando-o rapidamente. Ele soltou um assobio baixo. Caramba! Bruce sorriu. Isso significa obrigado, Dr. Whitmore, para você. Scott riu, balançando a cabeça. Você está falando sério sobre isso? Bruce acenou afirmativamente. Você me ajudou quando eu precisava. Não precisava fazer isso, mas fez. Você tem bom olho para as pessoas, Scott. Este lugar precisa de alguém como você para garantir que funcione como deveria. Scott exalou, esfregando a nuca. Porra! Não achei que hoje seria dia de promoção. Bruce sorriu. Aceite o cargo. Você merece. O tempo passou. Era uma tarde tranquila no hospital quando Bruce recebeu o chamado. Uma mulher havia chegado ao pronto-socorro com fratura no pulso e possível concussão. Ele esfregou a têmpora. Tudo bem, eu vou atender. Ele entrou na sala de exames, folheando o prontuário. Senhorita Calavai, eu sou o Dr. Witt. Suas palavras pararam quando ele levantou os olhos. Sentada na maca estava Leia Calavai. De anos atrás. Antes de Sylvia. Antes de tudo. Ela ainda parecia a mesma, olhos cor-de-mel cheios de inteligência, aquela beleza natural que nunca precisou de adornos.
Mesmo com o pulso enfaixado e um hematoma se formando na têmpora, ela ainda tinha aquela presença inabalável. Os olhos de Leia se arregalaram quando viu Bruce Whitmore. Bruce soltou uma risada suave. Leia calava-e. Nunca imaginei te ver no meu pronto-socorro. Leia sorriu, franzindo o rosto ao ajustar o braço. Nunca imaginei precisar de um pronto-socorro, mas aqui estamos. Bruce cruzou os braços, inclinando a cabeça. A última vez que te vi, você estava saindo da faculdade de medicina para viajar pelo mundo. Leia riu. Pois é. Só que o mundo revida. Escorreguei numa calçada molhada em frente ao meu hotel. Bruce apontou para o pulso dela. Bem, vamos dar uma olhada. Enquanto examinava o ferimento, o ar entre eles mudou. Havia algo ali. Algo que nunca tinha realmente desaparecido. Leia suspirou. Então você é o chefe de medicina agora. Olha só você, todo importante. Bruce sorriu, balançando a cabeça. Você sempre disse que eu era ambicioso demais. Leia sorriu. E agora olha, o hospital inteiro sob seu comando. Bruce manteve o olhar. E você? Ainda quebrando corações por aí? Leia riu. Depende. Você está oferecendo o seu de novo? Bruce fez uma pausa, depois sorriu. Talvez. Ela manteve seu olhar, algo não dito mas significativo entre eles. Uma segunda chance. Um novo começo. Bruce terminou de enfaixar seu pulso, seus dedos ficando um pouco mais do que o necessário. Leia levantou uma sobrancelha. Sabe, se você quer flertar, deveria pelo menos me convidar para jantar antes. Bruce sorriu. Vou considerar isso um pedido. Leia sorriu. É claro que vai. Bruce não pôde evitar uma risada. Talvez a vida ainda não tivesse terminado de surpreendê-lo. A jornada de hoje chega ao fim. Esse desfecho te satisfez ou te pegou de surpresa? Conte para nós nos comentários. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!